Essa semana, por volta da meia-noite, estava eu e minha família, a gente dorme tarde. A gente costuma dormir lá 12 horas, 1 hora da manhã. As crianças também, né? Elas acordam tarde, estudam à tarde, né? Criança que estuda à tarde, a família geralmente dorme mais tarde. E aí, estava lá 12 horas, todo mundo já com a sua roupa de cama, a gente ouviu um barulho do tamanho do mundo. Bum! Foi alto. E a gente levantou assim, foi tiro, né? Porque nessa hora, todo barulho alto, a gente pensou, foi transformador, foi tiro, né? Que tem esse negócio desse bah! Aí, o que aconteceu? Sim, a gente fica sempre esperando o que vem depois do boom, né? Se aconteceu alguma coisa de verdade, vem um choro, vem um negócio, vem uma ambulância, né? A gente fica lá, não aconteceu nada, então foi algo... Passou-se uns 10 minutos, aí de repente começou a vir um choro. E um choro daquele choro de morte. Sabe como é choro de morte? Já foi assim uma pessoa que é um choro inconsolável. Um choro altíssimo, né, aquela coisa assim, meu Deus, meu Jesus e tal. E foi forte aí assim, aconteceu alguma coisa. E a gente começou a desconfiar que alguém se jogou do apartamento perto da gente. E assim a gente começou a pensar que era uma criança. E ficou desesperada, foi uma criança, não sei o quê. E a mulher chorava, e pedia socorro, pedia ajuda. E a Cíntia disse assim, eu vou lá. E começou a se vestir. Peraí, irmão, tem vizinho, tem amigo, tem prédio, é o prédio todinho dela, alguém vai ajudar. Na minha cabeça eu achei, né? Alguém vai ajudar o prédio todinho, a pessoa mora lá, mas não ajudou, continua chorando sozinha no estacionamento. Aí a Cíntia, não, eu vou lá, não me segura não, que eu vou lá. E foi, abriu o portão, foi, as crianças assustadas, porque a sua mãe sai no meio da madrugada, as crianças ficam assustadas. Onde é que a mãe foi, o que aconteceu? E aí eu fiquei na calçada, olhando a Cíntia, entrando, falando com a senhora e olhando as crianças, dizendo assim, crianças, espera aí que eu estou aqui olhando com a sua mãe. E a Cíntia foi lá, abraçou, pegou uma cadeira, pegou um copo d'água, ligou para a polícia e não sei o que, e ficou lá um tempão com a senhora. Deu ali uns 5 minutos, uns 20 minutos depois, chegou a filha da senhora, e chegou a polícia, chegou todo mundo. E a Cíntia ainda ficou lá um tempo, até a coisa se acalmar, e depois ela voltou. E aí eu estava conversando depois com a Cíntia, com uma situação dessa, a gente conversa ainda umas 2 horas depois, né? A gente fica conversando o que aconteceu. E a situação que veio no nosso coração foi, a Cíntia ficou esse tempo lá todinho, e ninguém mais apareceu para ajudar. Só a Cíntia. Eu acho que se eu não tivesse a Cíntia em casa, talvez eu mesmo não tivesse aparecido. Entendeu? Então, eu acho que a sociedade toda ali em volta da minha comunidade pensou, alguém vai resolver, que não seja eu. Alguém vai abraçar, mas não eu. Alguém vai ir lá falar com essa mulher, mas não eu. E o pensamento foi tão pulverizado nesse sentido, que ninguém foi. Eu acredito que haja pessoas boas naquele apartamento, que haja pessoas boas na vizinhança, que haja pessoas de coração bom, mas ninguém foi. Acho que a gente está vivendo uma sociedade tão medrosa, tão ansiosa, tão preocupada, tão individualista, que ninguém consegue se solidarizar com uma pessoa que está pedindo ajuda. E não é para dar dinheiro, não, é para dar um copo d'água, para abraçar, para botar uma cadeira para a pessoa sentar. Aquilo me impactou de uma forma tão forte. Alguém vai ajudar e ninguém ajuda. Isso virou um vírus na sociedade, a gente está cada dia mais insensível. E de repente eu fui pensando assim, o que Deus tem para nós, o que Deus deseja para nós em 2017? E uma situação dessa acontece comigo essa semana, e eu pensei, o que é que Deus esperava daquela comunidade naquele dia? O que Deus esperava de nós, se isso acontecesse perto de nós? O que Deus esperaria de você, se isso acontecesse perto de você? O que Deus espera que essa sociedade seja, que ela não está sendo? Tem uma passagem na Bíblia, que uma pessoa chegou assim para Jesus e perguntou, Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou, olha, ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ama ao próximo como a ti mesmo. E esse mestre da lei perguntou para Jesus, e quem é meu próximo? Então Jesus contou uma parábola. Eu quero ler com vocês. Diz assim, em Lucas 10. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo lado. Assim também um levita, um responsável pelo louvor, pelas músicas. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estando em viagem, e o samaritano aqui era alguém que para o judeu era uma pessoa desprezível. O judeu não deveria se envolver com o samaritano, mas esse samaritano, alguém desprezível para o judeu, até desprezível para aquele mestre da lei, passou pelo local. Chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus faz uma pergunta para o mestre da lei. Qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o mestre da lei respondeu, aquele que teve misericórdia. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. E existem 3, nessa construção inicial, talvez você percebeu quando eu li o texto, existe um cenário construído por 3 elementos. Um primeiro elemento ali, um cenário caótico, né? Foi os assaltantes. Então havia um mundo onde havia assaltantes que causavam armadilhas, atacavam pessoas, roubavam dinheiro, né? Deixavam você ferido pelo chão, um mundo perigoso, não é isso? Nós vivemos uma sociedade perigosa, não vivemos? Então parece, tá checklist, tá um checklist. Por que talvez você não ajudasse a pessoa? Porque você pensou que podia ter sido um assalto, porque você pensou que era perigoso ajudar, porque você pensou que é um negócio difícil. Não é isso? É um assaltante, tem gente, tem um mal está rondando o mundo. Coisas ruins podem acontecer. A gente sempre pensa em coisas físicas, mas hoje a gente tem notado que tem muita gente morrendo por doenças emocionais. Existe o assaltante chamado depressão, existe assaltante de ansiedade, de pânico, pessoas angustiadas, tristes, aflitas, machucadas, oprimidas, traumatizadas. Todas elas estão sendo feridas todos os dias. E por isso que você viu, existe a pessoa ferida no chão. À nossa volta tem pessoas feridas. Talvez na sua família tenham pessoas feridas. No seu trabalho tem pessoas feridas. No seu condomínio tem pessoas feridas. Na sua igreja tem pessoas feridas no meio do caminho. E tem uma sociedade egoísta que está preocupada com o seu caminhar, com a sua vida, que olha as pessoas feridas e diz, se eu estou bem, não me importa. Porque se eu estou bem e o resto do mundo está mal, então está tudo bem. Se eu estou bem e aquele cara está caído, não me importa. Eu vou aqui passar pelo lado e vou seguir a minha vida. Porque o que importa é minha vida, importa se eu estou bem. E aí vocês vão deixando a pessoa ferida por um lado, deixando a ferida pelo outro, e o mundo está perigoso, e se você não foi atingido, isso que importa, e você vai passar e vai continuar andando, e a sociedade está meio dessa forma. Por outro lado também você vai perceber que então que Jesus fez um modelo do que é alguém que Deus está cumprindo os mandamentos. Jesus começou a falar assim, sabe quem foi que cumpriu o mandamento? Foi esse samaritano que agiu totalmente contrário a todo mundo nessa história. E ele fez 3 coisas que eu quero trabalhar com vocês. Pelo menos na minha perspectiva, na minha visão, o samaritano fez 3 coisas importantes que eu quero trabalhar com vocês. E que talvez seja se inspirando nele, que eu tenho uma palavra de Deus para você hoje e para esse ano. Eu vou gastar mais tempo na primeira coisa, e na segunda e na terceira nós vamos um pouco mais rápido. As 3 coisas são, ele parou sua vida quando ninguém mais parou, os outros passaram, e ele parou sua vida. A segunda coisa, ele sentiu o que os outros não sentiram, ele teve piedade. E a terceira coisa, ele fez o que os outros não fizeram. Ele agiu proativamente, para fazer alguma coisa em relação àquela pessoa caída. Então, ele parou enquanto os outros passaram, ele sentiu o que os outros não sentiram e ele fez o que os outros não fizeram. Certo? São essas 3 coisas que eu quero que a gente faça uma reflexão hoje. Então, já respondendo a pergunta de antemão, o que Deus espera de nós esse ano está em Lucas 10, 37, vá e faça o mesmo.
Já estou dando aqui spoiler do final da mensagem, né? Vá e faça o mesmo. Primeiro ponto. Parou a sua vida quando ninguém parou, mas um samaritano aproximou-se. Por que que uns param e ajudam e por que que outros não param? Essa é a primeira reflexão. Por que que ele parou? E é um negócio muito interessante nesse texto e uma reflexão que eu estava lendo esses dias. Porque Deus é assim, né? Deus faz essas coisas. A gente vai falar sobre um assunto, ele começa a dar um negócio num livro, ele começa a dar uma palavra de um irmão, ele coloca uma coisa perto da gente, aí surge, né? A profecia, surge a mensagem. Eu estava lendo também esses dias esse livro aqui chamado O Ponto da Virada. Esse autor aqui, Malcolm Gladwell, vocês entenderam, Gladwell. Aí ele é um autor que sempre está pensando fora da caixa, sempre está com as ideias assim diferentonas, né? E aí ele estava aqui trazendo uma história nesse livro, O Ponto da Virada, na página 160, que é o seguinte: uns pesquisadores foram testar a parábola do bom samaritano. Foram testar. E pensaram assim, vamos pegar seminaristas, que são aquelas pessoas que você espera que reagissem a um homem no meio da rua. Vamos dar para ele uma tarefa. A tarefa é o seguinte, vocês vão fazer uma palestra, uma pregação, e vocês vão ter que ir naquele local pregar para aquelas pessoas. Então vocês vão ficar aqui fazendo a palestra, certo? Beleza? Quando a gente dizer vai, aí você vai para lá e vocês vão dar a palestra lá. E no meio do caminho eles botaram uma pessoa ferida. E eles tentaram vários tipos de testes, do tipo, a mensagem tinha que ser do bom samaritano, a mensagem podia ser qualquer uma, fizeram vários tipos de testes. Mas a grande diferença que eles sentiram foi nisso daqui. Eles disseram assim, vou ler para vocês. Olha só. Em alguns casos, ao se despedirem do aluno e encaminhá-lo à palestra, o pesquisador olhava para o relógio e dizia, você está atrasado, já estão esperando por você há um tempinho, é melhor irmos. A outros, ele informava, eles ainda não estão prontos, faltam alguns minutos, mas você pode ir andando. Do grupo dos apressados, 10% pararam para ajudar. Dos que sabiam que ainda faltavam alguns minutos, 63% pararam para ajudar. A frase, você está atrasado, teve o efeito de tornar um indivíduo normalmente compassivo em alguém indiferente ao sofrimento. O que o livro está trazendo aqui de luz para a gente? Que só o fato de uma frase para você, dizendo assim, cara, você está atrasado, você não pode parar, faz com que você, que é um cara bondoso, que pararia naquela circunstância, comece a não parar mais. E a gente está vivendo uma sociedade tão estressante que diz assim, você não pode parar, você tem que fazer mais, você tem que ter mais metas, você tem que realizar mais. E a sociedade está irritada, estressada, está todo mundo nervoso no trânsito, nervoso no... A gente está assim, uma pilha de nervos. E nesse tipo de sentimento, você é a pior versão de você mesmo. Você é até uma pessoa boa, mas porque você está vivendo essa engrenagem, você não para ajudar. Você até ajudaria se você tivesse uma agenda mais tranquila, mas você não tem essa agenda. Quem é que tem essa agenda mais tranquila? Quem é que tem tempo para poder se dedicar ao próximo? Não foi isso lá a parábola do semeador? A parábola do semeador é aquela que um semeador saiu a semear e jogou sementes em vários tipos de terra. Aí teve uma terra, vocês sabem muito bem qual é, que é aquela entre os espinhos. Diz, né, a parábola que a semente cresceu e ficou alegre, e estava crescendo, que é o reino de Deus, né? Dando fruto, querendo dar fruto, está crescendo, o reino de Deus está crescendo no seu coração, você conheceu Jesus, você tem Deus na sua vida. Mas os espinhos a sufocaram e ela morreu, ela não conseguiu mais frutificar. Jesus, explicando essa parábola, falou, são as ambições, os cuidados da vida e outras coisas que sufocaram essa semente. Legal, os cuidados da vida. O que é cuidado da vida? É um pecado? Não. É trabalho, é emprego, é tarefa, é resultado, é resolver as coisas. E você pode não estar frutificando, não sendo uma pessoa sensível, porque você não tem tempo. Você não tem disposição, você não tem como fazer as coisas de Deus, porque você está muito ocupado. As urgências da vida têm transformado pessoas compassivas em indiferentes, pessoas gritando com os filhos, nervosas, divórcios, separações, agressões, porque as pessoas estão no pior versão delas mesmas. Vejam só, quanto tempo eu vou precisar investir até que meu negócio dê certo?
Essa é uma pergunta que eu escuto muito. A sociedade imediatista não tem mais tempo para fazer as coisas darem certo. Quando uma coisa dá errado, elas já abandonam. Elas não querem esperar algo dar fruto. Quanto tempo vai demorar para esse ministério frutificar? Talvez 1 ano. 1 ano? 1 ano é muito tempo, rapaz. Eu preciso das minhas coisas rápidas, rapidamente. É uma sociedade que não tem mais perseverança. Por exemplo, às vezes você tem 2 filhos. Um filho é mais educado, é mais rápido. Ele tira nota boa, tira nota 9, tira nota 10. O outro filho está de recuperação. E você já está sem paciência e diz, por que você não é como seu irmão? Por que você não tira nota como seu irmão? Não foi a mesma criação? Por que você não consegue estudar como ele estuda? Porque são pessoas diferentes, têm tempos diferentes, precisam de uma educação diferente. A gente não percebe isso, fica nervoso tratando todo mundo igual. E para esse filho da fruta é um tipo de criação, para o outro da fruta é outro tipo. E você precisa dedicar um tempo para esse que você não precisou dedicar para esse. E você precisa abrir espaço na sua agenda só para criar um filho melhor. Às vezes, por exemplo, pais idosos. O pai tem 9 filhos, mas quando ele fica doente, nenhum vai cuidar dele. Essa é uma história que eu já ouvi umas 4, 5 vezes com gente aqui da igreja. O pai precisando de um auxílio, o pai precisando de alguém que leve no hospital, está cheio de filho ocupado que não pode ajudar o pai. São pais órfãos de filhos vivos. Porque a gente está ocupado demais. A gente está com a vida muito corrida. E essas coisas vão ficando para depois. Hoje a gente tem 1.200 amigos no Facebook, 800 amigos. Na hora que você briga com um, o que você faz? Se descarta, bloqueia, ele desaparece da sua vida e acabou. Para que ficar perdoando, indo lá junto dele, fazendo restauração, saindo com ele, né, conversando? Meu irmão, bloqueia e esquece que o cara existe. A gente não tem tempo para viver o perdão. Não tem tempo para viver a amizade. Não tem tempo para viver o reino de Deus. Não tem tempo para ser sensível. Não é isso? Olha só o que diz, quais são os frutos do Espírito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando eu leio isso aqui, paciência, mansidão, paz e amabilidade, o cara só consegue viver isso se ele estiver nadando contra a corrente. Não é isso? Não tem? A gente está numa sociedade estressante. Para você ser um cara manso no trânsito, um cara manso no trânsito, você foi contra a corrente. Você fez o que ninguém estava fazendo. Para você ser uma pessoa paciente. Rapaz, eu estou pensando que eu não sou uma pessoa paciente, não. Eu achava que eu era. Essas coisas de auto-engano. Mas eu comecei a pensar na minha vida, poxa, eu me estresso com pessoa no McDonald's que não sabe fazer o teu pedido. Eu falei, mas eu estou no mesmo esquema da sociedade, eu estou insensível também. Aquela pessoa que só sabe apertar 1, 2, 3, 4, aí faz o seu pedido. Aí se você pedir uma coca grande sem sanduíche, ela não sabe fazer, erra e chama o carinha de branco que vem passar lá para poder resolver as coisas. Aí ela chama umas 3 vezes porque não sabe fazer outra coisa. Eu fico, meu Deus, como é que botou essa pessoa aí? Eu já fico nervoso. E as pessoas no trânsito, nas coisas, estão tudo nervoso, gente. A gente não está tendo o coração aberto para poder viver essas coisas que diz paciência, mansidão, paz, amabilidade. Quem consegue viver isso hoje? E o que é que você está querendo, Felipe? Que a gente vire um hippie, vai para o meio da rua, assim, vai vender artesanato, vai no meio da natureza, com aquela casa bem pequenininha, no meio da montanha, sem fiação elétrica, que você não sabe como é que a pessoa vive e está plantando uns matinhos assim para poder comer? É isso que você quer que a gente faça? O mundo é assim, a regra do jogo é essa. Não, eu não quero que você faça isso, até porque o samaritano ele tinha dinheiro. Não é? Ele não pagou a hospedagem do cara. Ele não tinha um animal, não tinha carga, não tinha tudo, não estava passando porque provavelmente era um comerciante. Ele tinha uma vida. Ele não parou porque não tinha nada, ele parou porque teve prioridade. Ele não parou porque estava sem fazer nada. Ele tinha uma vida, ele tinha dinheiro, ele tinha responsabilidade. E eu queria ilustrar isso com uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa até que eu citei outro dia. Na minha profissão antiga de editor de vídeo, eu trouxe até uma fotozinha, põe aí, Marquinhos, a nossa foto, ela é bem ilustrativa. O editor de vídeo, ele faz o seguinte, ele pega um arquivo bruto de 6 horas, por exemplo, ele corta a partezinha mais legal, que o cachorrinho está mais interessante,
e cola junto com as outras e faz um vídeo legal. Aí você assiste um vídeo de 30 segundos maravilhoso, dizendo assim, olha só que vídeo legal, um vídeo de 1 minuto, diz assim, olha só que coisa bacana. Mas se você for ver o material original, tem 6 horas de duração, você não aguentava assistir 3 minutos daquele material. Mas depois que você selecionou aquilo que é essencial, ficou belo, ficou legal, ficou bacana e todo mundo gosta desse negócio. E assim é com a vida da gente, eu gosto de dizer isso. Não é não ter nada. É você selecionar aquilo que entra na sua vida e aquilo que sai. E quando você faz a seleção de verdade, a sua vida fica muito mais bonita. Aquela pessoa que está com tudo na vida, não tira nada e está tentando resolver tudo, é uma pessoa feia. É uma pessoa sem amor no coração, sem tempo para dar para os outros, insensível. Mas se você consegue deixar o que é essencial na sua vida, você começa a aparecer aquilo que é de melhor em você. Por isso, a gente tem que ter um pouco de reduzir nossa vida, retirar aquilo que é demais, retirar aquilo que é excesso, para que sobre aquilo que é bonito, aquilo que é essencial. Por isso eu trouxe assim, algumas dicas para você, só para você fazer uma reflexão, certo? Eu quero que você agora faça uma reflexão aí na sua cabeça. Eu vou citar algumas dicas, não é dicas, é reflexões, de coisas que você pode cortar na sua vida para abrir esse espaço. E não quer dizer que são coisas erradas, são só reflexões, certo? Olha só, vou dar a primeira, certo? A primeira diz assim, o título desse momento agora é assim, e se você pudesse tirar algo da sua vida para abrir espaço para a frutificação do reino de Deus, o que é que você retiraria? Você precisa retirar alguma coisa para poder voltar a ter tempo para fazer a obra de Deus. Aí diz assim, primeiro, preciso frequentar tantos encontros sociais e comemorações? Porque esse fim de ano, meu amigo, é do trabalho confraternização no pequeno grupo, confraternização de Natal, confraternização da família, confraternização do canil, do pet shop, do supermercado. E rapaz, se você piscou, você estava numa confraternização. E chega uma hora que você falou, estou cansado de me divertir. É muita diversão, pelo amor de Deus. Quem chegou a cansar de tanta festa? Será que você precisa festejar tanto, ter tantas opções de lazer, está tão disponível assim, você não poderia recusar algumas coisas, porque se alguém precisasse de você, você ia dizer, eu não tenho tempo, eu tenho uma celebração para ir. Olha outra coisa que eu disse, preciso gastar tanto tempo na academia? Porque há pessoas que passam um tempo considerável, né? Faça-se umas 3 horas, é porque o corpo tem que cuidar do corpo, mas tem gente que cuida muito. Né? E aí fica e toma tudo e faz aquele negócio, aí de noite ainda faz uma dança, um spinning, um negócio, aí faz um esporte diferente, a pessoa vai ficando ali num negócio tão, que ela não tem mais tempo para fazer nada, a vida dela é cuidar ali do espelho, do corpo, né? Da saúde, para ficar ali bem, faz esporte todo dia, toda hora. Olha só, eu preciso assistir tantas séries, não é isso? Rapaz, eu sou da geração que não tinha canal a cabo, né? Sou a geração que começou, então por isso que eu tenho novela na lembrança, porque esses meninos, quando a gente cresceu, né, nos anos 80, a gente assistia novela, né, A Gata Comeu, né, aquelas novelas antigas, então a gente assistia. Aí, de repente, apareceu a TV a cabo, e a gente deu um grito de vitória, né, porque o adolescente quer ser diferente, né, aí assistia Friends, né, a gente assistia tudo que era série diferente. Então hoje a gente pegou aquela né, talvez o pessoal mais noivo tenha, que é assim, qual é a série que você está assistindo, né? A gente chega para o amigo do lado e faz isso, né? Qual é a série? Me dá uma dica de uma série boa aí. Aí a pessoa dá e você fica lá a semana todinha assistindo a série. E quando tem 10 temporadas, então, aí você sabe que vai ter série até se acabar, né? Eu tinha um amigo que ele falou assim, descobriu uma série nova, tem 10 temporadas, vou assistir em 2 meses. Porque 10 temporadas em 2 meses, eu fiz as contas. Dá 6 dias e meio assistindo série. Você já assistiu uma série de 10 temporadas? Você gastou 6 dias assistindo uma série. E olha que não assistiu só uma, né? A gente já assistiu umas 20, né? Tem muito tempo tem muita gente que gasta muito tempo. Ali o cara tem que trabalhar, tem que dormir, mas quando chega em casa fica ali horas assistindo aquele negócio e diz, não tenho tempo não. Aí eu pergunto, será que você não tem tempo? Será que você não pode abrir a sua vida para frutificar no reino de Deus? Diz assim, eu preciso morar nesse apartamento caríssimo que me faz ter que trabalhar tanto. Porque tem gente que tem condição de vida e é escravo da condição de vida. Ela tem um apartamento tão caro que ela não pode parar de trabalhar, não pode parar de resolver as coisas, que ela tem que pagar o apartamento. O apartamento é o chefe dela, entendeu? O carro é o chefe dela, porque se ela não pagar a prestação, ela se lasca. Então ela tem que sair correndo para trabalhar, para pagar as coisas.
E se a pessoa escolhesse ter uma vida mais simples, tinha uma vida muito mais tranquila, muito mais frutífera. Olha só, por exemplo, eu preciso alimentar os espectadores da minha rede social tantas vezes no dia. Tem gente que passa não sei quanto tempo no Instagram, no Snapchat, no negócio, e tem que tirar uma foto bonita, e fica lá 3 horas tirando a foto, e botando textozinho legal, e na política resolvendo negócio. Todos os problemas do Brasil a pessoa resolve no Facebook. E resolve lá a política, é a Dilma, é não sei quem, não sei o quê. E ela gasta o dia e a vida resolvendo ali, gasta um tempão doido. Eu preciso ser o funcionário mais centralizador da minha empresa, o cara que atinge todas as metas, o cara que fica até hora extra, é o último a sair da empresa, tudo passa pela mão dele, nada se resolve se não for com ele. A pessoa que eu tenho que ir. Tem gente, no curso que teve aqui sobre transtorno compulsivo, que foi a Selene Maza que deu, ela falou que um dos transtornos mais difíceis de descobrir é o do trabalho, porque o cara sempre diz, mas com essa crise eu tenho que trabalhar. Mas no fundo é o cara que é workaholic, né? O cara quer ficar trabalhando, não quer parar, e não abre espaço na agenda. Está doente. Eu preciso ser a pessoa que resolve todos os problemas da minha família. Porque tem mãe aí que está se acabando por causa disso, né? Tem pessoa assim que resolve o problema do cunhado, da sobrinha, do tio, de todo mundo, e fica ali sem poder frutificar. São boas decisões, mas eu digo, se fosse fácil, a gente já teria tomado essas decisões. Você pensa na cena, você está na sua casa, na sala da sua casa, você e a sua mulher, e vocês precisam cortar alguma coisa do orçamento. Você bota assim a planilha, a calculadora, é fácil. Você olha seu orçamento, seu salário, e diz assim, eu preciso cortar alguma coisa. É fácil. Vamos tirar o menino do colégio e botar no outro. Mas o menino acabou de fazer amizade agora. O colégio vai sair no meio do semestre. Ele vai... Não, colégio não. Mas não vou fazer o quê? Vamos cortar o plano de saúde. Não, plano de saúde, rapaz. Tu sabe que mamãe está doente, eu estou doente, não sei o quê. Você não consegue cortar nada. Tudo é urgente, tudo é importante. Aí você se lembra que fulano ganha menos que você e está lá vivendo. Você diz, como é que pode, né? Eu ganho mais e não consigo. Fulano ganha menos e está lá vivendo. Como é que o cara consegue? A gente, é muito difícil cortar. Por isso que eu vou dizer Lucas 17:33. Diz assim, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Para que algumas coisas na sua vida frutifiquem, meus irmãos, é preciso fazer renúncias. É preciso abrir espaço. É preciso parar quando você vê a pessoa caída, como o samaritano parou. É preciso abrir a agenda. É preciso deixar o essencial. É preciso tirar os espinhos e deixar o reino de Deus frutificar no seu coração. Esse foi o nosso primeiro ponto. E os dois agora que eu quero trabalhar com vocês é... Segundo, sentiu o que os outros não sentiram. Teve piedade dele. Eu acho legal isso porque não dá para você sentir, né? Não dá para você, assim, sente amor aí. Como é que a pessoa faz? Não dá, né? Ou, às vezes eu recebo uma pessoa que acabou o relacionamento, foi traumático, se separou e diz assim, como é que eu faço para não sentir mais amor por ele? Minha filha, eu não sei. Porque o sentimento a gente não controla. Como é que eu sinto piedade por alguém? Não é assim, eu quero sentir e sinto. Como é que eu deixo de odiar meu pai, que me oprimiu, que fez coisas erradas comigo? Como é que eu deixo de odiar ele? É difícil, o sentimento você não controla. Você até quer mudar, você até quer ser compassivo, você até quer ter compaixão, ter piedade, mas e sentir? Como é que você faz para sentir? Difícil. Você viveu até hoje com suas experiências, sua caminhada, suas ideias, né? Tudo está lá mexendo dentro do seu coração e gerou esse sentimento que você tem no coração. Um velho homem tem velhos sentimentos. Então, para você ter novos sentimentos, você precisa ter um coração novo ou beber de outra fonte. As fontes que você já tomou durante toda a sua vida geraram esse sentimento. Então agora você precisa de outra fonte para sentir diferente. E aí que eu gosto de um texto da Bíblia que eu queria ler com vocês, que está em Efésios 5, que ele vai ensinar para a gente uma fórmula para a gente começar a sentir diferente no nosso coração. Ele diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Viu o negócio do tempo, da oportunidade?
máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, não sejam pessoas que não saibam viver, que não tenham um coração bom, né? Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, o que foi que ele construiu aqui? Ele disse o seguinte: olha, existem modelos aqui no mundo, e os dias são maus, e existem pessoas insensatas vivendo de forma ruim, equivocada, mas vocês devem buscar ter uma vida sábia, bacana. Mas como é que vocês podem fazer isso? Buscando, cantando hinos de louvor, buscando salmos, olha só o que ele diz, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus. Ou seja, pratiquem a sua espiritualidade, que vocês vão começar a viver de uma forma diferente do que esse mundo está vivendo. E aí, meu amigo, como é que está a sua espiritualidade? Porque para você sentir diferente, você pode buscar em Deus, que é a fonte de todo o amor que você não está sentindo. Ele está falando de práticas espirituais, porque onde é que é o templo de Deus? Onde é que é o templo? Não é a gente? Isso aqui é um auditório, né? Isso aqui é um anfiteatro. Isso aqui é o templo? Não, isso aqui é um anfiteatro. Onde é que é o templo? Em nós. Como é que está teu culto lá na tua casa? Como é que está o culto do seu templo? Está tendo oração, está tendo, né? Olha só as práticas espirituais. Eu trouxe para vocês verem se vocês façam um checklist nelas aí, se vocês estão praticando algumas delas. Olha só. Diz assim: meditação, oração, jejum, estudo, solitude, submissão, confissão, adoração, orientação, celebração. São práticas para você melhorar o seu interior, gerar um novo homem, gerar uma flora mais bonita, que vai ter novos sentimentos. Como é que você vai transformar aquele velho homem que está lá habitando dentro de você num novo homem? Orando, buscando, jejuando, buscando a sua espiritualidade, cantando hinos de louvor, cantando salmos, vivendo o templo que está dentro de você, que você às vezes nem percebe que ele está lá. Você precisa ter uma adoração interior para mudar o seu interior. Você precisa exercitar essa experiência espiritual dentro de você. Você precisa ter hábitos espirituais. Talvez você tenha muitos hábitos na sua vida, mas nenhum deles sejam hábitos espirituais. O jejum, por exemplo, é um negócio muito bacana. O jejum não é ficar sem comer para ter um sacrifício, não. O jejum é para te ajudar a separar a fome da vontade de comer. Ele é uma renúncia que você faz de um prazer para poder viver uma experiência com Deus, para perceber se você não está sendo dominado e escravizado pela sua própria fome. E o jejum vale para tudo. A solitude, sair de tudo que te envolve, da engrenagem, da insensibilidade, vai para um lugar deserto, vai para a sua varanda, naquela cadeira que você adora, naquela rede maravilhosa, vai ali para a duna, que você gosta de ir naquela duna, vai para aquela casa de praia, vai fazer aquela viagem que você gosta, vai ter uma conexão com Deus lá maravilhosa. Há quanto tempo você não faz isso? Porque se você não tiver um interior trabalhado ali com Deus, como é que você vai expressar o amor de Deus? Como é que você vai ser parecido com Deus que você não conhece? Como é que você vai ter os olhos de Jesus se você não bebe da fonte de Jesus? Então você precisa, para você sentir diferente, eu fiz uma frase para você, diz assim: para sentir, precisamos nos alimentar da fonte do Espírito, olhar o mundo com os olhos de Jesus. E eu pergunto, você está preparado para sentir diferente? Uma vez eu conversando com o Idobrando, e eu não sou a pessoa mais sensível do mundo. Essa pregação estou fazendo para mim. Aí eu estou convidando vocês para escutar. Mas aí eu perguntei assim para o Idobrando: Dobrando, por que você fala tanto do social? Porque ele fez o Espaço Voar, ele pensou nisso, ele fez a instituição, ele se dedicou, ele pregou muito sobre isso. Eu falei assim: de onde veio a inspiração, Idobrando, para você fazer o Espaço Voar? De onde veio essa vontade, essa vocação, essa luta que você tem? Ele: não, mas porque não é óbvio, não? Não, para você é óbvio, mas às vezes tem gente que não consegue pensar como você pensa. De onde veio? Aí ele disse que uma vez estava em Itauá, estava pregando lá na igreja lá em Itauá, veio um meninozinho, e deu um abraço nele tão forte,
que ele disse para mim o seguinte: Deus fez eu sentir a dor do menino. E eu falei para Deus, eu nunca mais quero sentir essa dor. Deus pode te fazer sentir o que você não sente. E você está preparado para sentir a dor do outro? A dor do caído? A dor daquele cara que está passando ali dificuldade? Se você buscar Deus, é capaz de Deus te mostrar a dor daquela pessoa e você nunca mais ficar insensível para uma pessoa caída. É difícil, meu irmão. É pesado. Quando a gente busca Deus, Deus revela. Deus não é um Deus calado, não. É porque você não tem buscado muito. Se você buscar, Deus fala. Deus mostra. Deus revela. 3. Fez os que os outros não fizeram. Jesus disse para a gente, disse para eles, vá e façam o mesmo. E aí eu acredito que muita gente na minha vizinhança teria ajudado. Muita gente tem um coração legal. Muita gente tem um coração bom, compassivo. Eu estava lá na minha vizinhança, talvez eu não ajudasse, mas eu tinha um coração legal, não era tão mal, não. Mas o que faltou? Faltou uma ativação, faltou fazer. Você sente, mas não faz. Não é isso? Tem pai que ama o filho, mas não diz eu te amo. Não é isso? O cara ama a esposa, mas não dá um beijo na esposa. Por quê? Porque ele sente, mas não consegue fazer. Tem muita gente que sente, mas não consegue externar aquilo que está sentindo. Eu até ajudaria. Eu acho que eu poderia ajudar, mas eu não consigo sair do meu sentimento para a ação. E amigos, tem que praticar. A dica que eu dou para vocês é que o fruto está dentro de você, a bondade está dentro de você, mas você tem que exercer ela como se fosse um músculo. Né? Eu tenho o meu músculozinho aqui. Eu tenho o meu músculozinho aqui, né? Não está muito praticado, não. Eu pego ali, né, 5 quilos se você me botar. Mas tem uns irmãos da igreja que praticou bastante. Foi ali na academia, fez um força, tá ali. O cara pega os 20 quilos ali tranquilo. Por quê? Porque ele se esforçou, ele praticou, ele fez, ele ganhou novas experiências que fortaleceram a sua identidade. E aí para ele já é claro, ele vai agir, porque ele já agiu outras vezes, ele já fez outras vezes. Eu que nunca agi, é muito difícil agir a primeira vez. Por isso, a gente tem que começar a praticar. Eu vi uma vez um treinador de luta, bota aí a foto da luta para nós, assim. E ele estava explicando como é que você faz para tornar um grande lutador. E ele fez o seguinte, ele começou a conversar que quando você vai ensinar um golpe pela primeira vez no lutador, eu não sei fazer o golpe não, mas eu vou fingir que eu estivesse fazendo o golpe, certo? Ele diz assim, você põe o primeiro passo aqui, aí você vira a mão aqui, aí você faz assim, o cara cai. Aí você, beleza, entendi. Como é que é? Põe a mão aqui, daqui, aí você faz assim, aí cai. Aí você fica nessa assim, uns 3 dias para você aprender o golpe novo, sabe? Porque você ainda não tornou ele um hábito. Ele está aqui, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Primeiro passo, dali para diante, o cara vai começar a tornar aquilo automático. E aí vem uma reação, que é num tempo que você não espera. O cara fez isso, ele derrubou. Porque já estava aqui no automático. Já estava aqui aconteceu. Por isso, por que minha esposa saiu daquele jeito? Meu Deus, deixa eu ir pegar. Já pegou, já chegou, já foi lá para a rua. Porque estava lá no automático dela. Eu tinha que pensar 10 vezes se eu ia. E se você começar a praticar a sua bondade, sua misericórdia, quando acontecer uma situação perto de você, você não vai nem pensar. Você vai estar lá fazendo. Você vai sair da seguinte frase. A frase é a seguinte. Diz assim. Eu não ajudei porque não sabia que precisava. Você está nessa frase aqui, né? Ali de cima. E você vai para a segunda frase. Eu nem pensei muito. Quando eu vi, já estava lá ajudando. Você precisa praticar. Porque quando você nem pensar, você já vai estar lá ajudando. Por isso, meu irmão, eu sei que o sentimento está dentro do seu coração, mas você precisa ali frutificar, praticar, porque você vai gerar novas experiências que vão substituir as antigas experiências dentro de você. E as novas experiências vão dizer, não é que isso é bom mesmo, não é que isso é legal, não é que eu posso ter confiança em fazer isso, não é que não é tão perigoso assim, mas eu vou lá, mas é isso mesmo. E você vai criando essas novas conexões e vai se tornando alguém mais solidário, menos insensível, capaz de fazer uma ativação, de agir. Quais são os hábitos que você tem praticado esse ano? Vou repetir as 3 atitudes do samaritano. A primeira, parou a sua vida quando ninguém mais parou. A segunda, sentiu o que os outros não sentiram. E a terceira, fez os que os outros não fizeram.
Quais são os seus propósitos para esse ano? O que você poderia fazer na sua vida para se tornar um cristão melhor, com mais frutos espirituais? É isso que a gente vai trabalhar um pouco agora. Agora eu vou encerrar esse momento e eu vou querer que você faça uma reflexão pessoal. A gente vai chamar até um pessoal para tocar uma música aqui na frente. Eu vou pedir até que acenda as luzes. E na frente de vocês, nessas coisinhas laranjas que tem nas cadeiras, talvez não seja exatamente na sua frente, mas tem um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Tem alguns cartões chamados Hábitos Espirituais 2017. Pode acender a luz, tá, Marquinhos? Acender a luz geral. E tem caneta também. Enquanto essa música estiver tocando, eu quero que você faça uma reflexão com Deus, uma oração com Deus. E esses não são hábitos do tipo, vou trocar de carro, vou trocar de emprego, não são hábitos pessoais egoístas. Eu quero que você pense no próximo. Eu quero que você pense na sua espiritualidade, nesse templo que tem aí no seu coração. E durante quando essa música estiver tocando, eu quero que você coloque aí alguns pontos de propósitos espirituais, de hábitos espirituais que você vai fazer durante esse ano de 2017. Talvez você precise fazer hábitos pessoais, mas você pode fazer na sua casa, numa carta na sua casa. Não precisa fazer aqui na igreja. Aqui na igreja nós vamos fazer hábitos espirituais. Eu desafio você a colocar o que eu vou fazer para me tornar mais sensível ao próximo. Coloque coisas práticas do tipo, eu vou ouvir mais minha esposa, eu vou dar mais atenção ao meu pai, coloque coisas práticas que você vai fazer. Vamos fazer esse momento agora?